chama atenção por onde passa. Para alguns, ele causa sensação de bem-estar. Para outros, ele pode causar até inveja e repulsa. Estou falando do traço de caráter rígido, que é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Mas antes de eu continuar, deixa aqui o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal porque ajuda demais o nosso trabalho. Seja muito bem-vindo, meu nome é Daniel Alexandre, eu sou analista corporal, terapeuta integrativo e professor universitário nas turmas de administração, recursos humanos e pedagogia aqui em Brasília e sou especialista em comportamento. Amo falar sobre o ser biopsicossócio espiritual. E hoje nós vamos conversar sobre o traço de caráter rígido. Como eu já falei nos outros vídeos, o nosso corpo, ele representa ou ele dá um sinal da nossa personalidade. Quem falou isso foi William Haidt e depois Alexander Lowen foi sistematizando essas informações. E outros profissionais vieram, que são chamados de pós-Haidtianos ou neo-Haidtianos, que trouxeram essa questão da análise do caráter, trazendo para uma compreensão de maneira mais prática e como que a gente poderia trabalhar isso nas terapias. Então, antes de eu começar aqui, vou fazer uma breve introdução do que são esses traços de caráter ou caracteres. Cada parte do nosso corpo, vamos dizer assim, ou o formato do nosso corpo, ele representa uma parte da nossa personalidade, ou a combinação da nossa personalidade. O que foi chamado de caráter é a defesa que cada indivíduo tem. Um sistema de defesa, ou um mecanismo de defesa, ou uma habilidade que nós desenvolvemos para nos proteger de alguma dor. Os traços são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. William Haidt não sistematizou os traços de caráter, ou não deu nome para os traços de caráter ou estruturas do caráter. O que ele fez foi dizer que cada pessoa tinha um caráter específico que era moldado de acordo com alguma dor, de acordo com algum trauma, ou de acordo com alguma patologia ou transtorno. Daí que vem os nomes. Cada um desses nomes não significam transtornos diretamente, mas eles foram inspirados em alguns comportamentos relacionados com transtornos mentais, com neuroses, com patologias, com dificuldades no comportamento, e aí eles trouxeram esses nomes: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. O esquizoide, ele é formado no momento da gestação. Essa pessoa tem um corpo magro, um olhar desconectado, não gosta de exposição, tende a ficar mais no seu canto, não gosta de toque, é uma pessoa extremamente criativa, que às vezes quer até fugir da realidade. Se ele entra muito na dor, ou se ele entra muito no traço de caráter neurótico, como Haidt falou e Lowen falou também, essa pessoa pode perder a noção da realidade. E aí ela pode entrar em alguns comportamentos que não são comportamentos tão saudáveis assim. E aí vai precisar, com certeza, de uma terapia e, dependendo do caso, tem que tomar algum medicamento. Claro que isso, quem vai fazer o diagnóstico são os especialistas profissionais da área, psicólogos e psiquiatras. Eles que vão trabalhar diretamente com essa questão de diagnóstico, não são os terapeutas integrativos. Depois da gestação veio o traço de caráter, que se chama traço de caráter oral, que foi formado no momento da amamentação. É uma pessoa que tem um corpo mais arredondado, um olhar diferente do esquizoide, que é um olhar que parece que ele está olhando para você, mas ele não está olhando, ele olha por cima ou ele é desconectado. O oral, ele se conecta pedindo colo. É aquele olhar de vazio, de tristeza, ou então aquele olhar de gato de botas que fica assim: por favor, me coloca no colo, fica comigo, a pessoa quer estar perto. Então o oral, ele tem essa característica, ele quer estar perto das pessoas. Ele tem um corpo mais arredondado, ele tem uma pele mais macia, ele gosta muito de se comunicar, ele gosta de dançar, comer, interagir. E por isso, num processo neurótico, ele pode entrar num processo de compulsão e ficar muito grudento com as pessoas. Nós temos aqui um vídeo específico de esquizoide e um vídeo específico de oral. O terceiro traço a ser formado é o traço de caráter psicopata, que é formado no momento das interações sociais ou bem no início ali da fase anal, de acordo com o desenvolvimento psicossexual de Freud. O traço de caráter psicopata ou psicopático é uma pessoa muito voltada para controle. Ele quer ganhar, ele morre de medo de ser
manipulado. Por isso ele está sempre querendo ganhar. Ele tem, de certa forma, até uma ausência de sentimento. Ele não é muito voltado para sentimento. Ele é voltado mais para as questões intelectuais, voltado mais para as questões racionais. E sempre ele está avaliando. É uma pessoa que tem um olhar extremamente avaliador. Ela fica assim toda hora olhando para ver se não tem alguém que vai tirar alguma coisa dele ou vai machucar, porque foi uma pessoa que foi muito machucada nesse período, uma pessoa que foi muito deixada de lado, e aí fazia as coisas, o pai dizia que ia fazer, não fazia, a mãe dizia que ia fazer, não fazia, e essa pessoa se sentiu muito manipulada, por isso que ela carrega essa dor. O esquizoide se sentiu muito rejeitado, parece que ele não pode existir, então ele tem muito medo de aparecer e ser rejeitado. O oral se sentiu muito abandonado, então ele queria colo, e aí não vinha o colo, ou ele queria comida, ou não vinha comida, e ele sentiu esse abandono. O quarto traço a ser formado é o traço de caráter masoquista. Psicopata, ele tem um formato triangular, formato de um triângulo invertido, ele é maior em cima e menor embaixo, e ele tem um olhar avaliador, aquele olhar que olha, está avaliando. O traço de caráter masoquista, ele foi formado diretamente no processo ou na fase ali que Freud chamou de fase do desenvolvimento psicossexual, da fase anal, bem no período do desfraude. É aquela pessoa que morre de medo de fazer alguma coisa errada, morre de medo de fazer caca na roupa, vamos dizer assim, e ser chamada a atenção, porque no período do desfraude, quando estava tirando as fraldas, existia um pai ou uma mãe muito agressiva ou muito agressivo, que tudo que a criança ia fazer, não faça isso, que menino feio, que coisa feia que você fez, de novo, aconteceu isso, você fez xixi na roupa de novo, você fez cocô na roupa de novo. E se essa criança foi o primeiro filho ou a primeira filha e teve que cuidar dos irmãos e ajudar a mãe, estimulou muito mais o traço de caráter masoquista, que é uma pessoa que, além de ter medo de fazer a coisa errada, tem que cuidar dos outros. Então sempre é o outro em primeiro lugar. Eu deixo de fazer as coisas para mim para fazer as coisas para o outro. E quando eu faço para mim, eu sinto culpa. A gente também tem um vídeo aqui falando exclusivamente sobre o traço de caráter masoquista. É uma pessoa que tem um corpo mais quadrado, tem um olhar mais pesado, um rosto assim um pouco mais de sofrimento, uma tensão aqui dos lados, uma testa um pouco mais igual a minha aqui, ó, isso aqui é evidência de traço de caráter masoquista. É uma boca um pouco travada, é um peso nas costas, às vezes é um peso nas pernas, um quadril mais para dentro. Essas são algumas das características do traço de caráter masoquista. E hoje nós vamos falar do traço de caráter rígido, que é a pessoa que tem um corpo no formato violão, um olhar sedutor, uma pessoa bem voltada para as questões de beleza. Mas antes de continuar falando sobre o traço de caráter rígido, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do estado de defesa e neurótico do traço de caráter e das habilidades. Todo traço de caráter ele foi formado em um momento de dor, em um momento de defesa. Esses nomes, esquizoide, oral, psicopata, masoquista, rígido, são comportamentos voltados para defender ou para se defender de algum trauma ou de alguma dor. O esquizoide, por exemplo, ele quer se esconder da dor da rejeição. O oral, antes de ser abandonado, ele abandona. O psicopata, antes de ser manipulado, ele manipula. O masoquista, antes de ser humilhado, muitas vezes, ele pode humilhar. Ou ele explode ou ele implode por dentro com dores no corpo. E o rígido, antes de ser trocado, ele troca. Essas são algumas das defesas que esses traços têm. Todas as vezes que um traço de caráter está se comportando muito por meio das defesas, é toda hora se defendendo, ou fazendo alguma coisa ruim para ele, ou ruim para outra pessoa, nós falamos que esse traço de caráter está no estado neurótico, que é um estado que precisa ser trabalhado, que precisa ser tratado por meio da psicoterapia, por meio da terapia, por meio das terapias integrativas, holísticas ou sistêmicas. E até pela autoterapia mesmo, né? Autoterapia, quando eu falo de autoterapia, é autoconhecimento, é autocuidado. É a pessoa se entender, é a pessoa se aceitar e perceber que aquele estado que ela está naquele momento é um estado que é mais voltado para a defesa e para o estado neurótico do caráter do que o estado mais saudável. Eu vou falar muito aqui sobre a questão do comportamento neurótico do traço e depois eu vou falar das habilidades. Do outro lado, as habilidades são as coisas boas do traço de caráter. É aquilo que essa pessoa que tem esse formato de corpo,
e tem esse comportamento, pode utilizar essa energia para algo bom. Haidt falou muito de energia, Lowen falou muito de energia, que é a energia que flui no nosso corpo. Quando a energia não está fluindo naturalmente no nosso corpo, a gente pode desenvolver sim um caráter neurótico, um caráter que não vai ajudar muito, um caráter que só vai trazer doença, vai trazer dor para a pessoa e vai trazer dificuldades nos relacionamentos, na profissão, em várias áreas da vida. Todas as áreas da vida esse traço pode trazer. Então, diferença entre defesa, traço neurótico e habilidades. Voltando a falar do traço de caráter rígido, essa pessoa ela foi formada no momento da sexualidade, ou o traço de caráter foi formado no momento da descoberta da sexualidade, por volta ali de 4 anos de idade, que é a fase do desenvolvimento psicossexual de Freud, que se chama de fase fálica. Nesse período é onde acontece o tão falado ou tão citado complexo de Édipo. Complexo de Édipo masculino ou complexo de Édipo feminino. Freud não deu o nome de complexo de Electra. Quem falou complexo de Electra foi posteriormente o Jung, que trouxe a representação desse nome. Complexo de Édipo traz a figura, edípica, que é a história do Édipo que se apaixonou pela própria mãe e matou o pai. Não vou falar aqui do mito, mas o mito foi um desenrolar tão grande que ele tentou fugir daquela história de matar o próprio pai e não deu certo. Ele matou o pai e se casou com a mãe. Nesse momento, por volta de 4 anos de idade, quando a criança começa a descobrir a sexualidade, e quando eu falo sexualidade não é sexo, tá? A criança não está descobrindo sexo. É um momento onde os órgãos genitais eles têm um pouco mais de sensibilidade. A criança pega nas partes do corpo, em outras partes do corpo, e ela não tem tanta sensação. Mas quando ela pega no genital, ela tem uma sensação ali diferente. É no momento que às vezes a menina fica pegando muito ali, o menino fica pegando muito, e uma orientação para os pais e professores. Tome cuidado da maneira que se fala com a criança quando ela toca nos órgãos genitais. Porque se a gente fala bem assim, não pega aí que isso é feio, não pega que vai criar cabelo, não pega que Deus está vendo, isso é muito sujo. A criança pode crescer achando que aquilo que ela sente é errado, que aquilo que ela sente é muito feio e isso pode desenvolver traumas na sexualidade enquanto adulto. A orientação que eu sempre dou é trate com naturalidade. Diga para a criança e fala, olha, isso é seu, faz parte do seu corpo. Quando você toca, você sente uma coisa diferente, mas você não pode fazer isso na frente dos outros. Não é esse momento para fazer. Cuidado para não se machucar. Não fica fazendo isso o tempo todo. Ter uma conversa mais clara. Tratar com mais naturalidade, porque isso faz parte do nosso corpo. Faz parte do seu corpo, faz parte do corpo da criança. Quando você perceber um comportamento que é um comportamento muito compulsivo, um comportamento muito estranho, um comportamento que é um comportamento antes da hora, que é o que eu falo de estimulação precoce, às vezes a gente vê, por exemplo, crianças de 4 ou 5 anos tendo comportamentos que são comportamentos mais voltados para adolescentes e para adultos. Então, comportamentos que você olha assim, não, onde que essa menina aprendeu isso? Onde que esse menino aprendeu isso, ou essa menina aprendeu isso, ou esses dois aprenderam isso? Que tipo de conversa é essa? Isso são estimulações precoces que pode acontecer por aquilo que a criança está vendo e por aquilo que a criança está escutando. Tanto ela escuta quanto ela vê, ou então ela está em um ambiente onde a sexualidade é muito aflorada. Então o problema de, por exemplo, crianças muitas vezes dormirem com os pais. Aí eu tenho uma criança de 4 para 5 anos, que é bem no período da descoberta da sexualidade, e dorme no mesmo quarto dos pais. De repente ela presencia alguma coisa, ou escuta alguma coisa, ou sente alguma coisa ali naquele momento que não é muito para o período dela. E isso pode trazer alguma dificuldade. O interessante é que a criança tem o espaço dela. Eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem, porque a casa é pequena, não tem como, a criança tem que dormir no mesmo quarto, mas que tenha um espaço reservado para que a criança não participe de maneira direta ou indireta. Quando eu falo direta, é estar muito perto e vendo, e sentindo algumas coisas. Indireta é quando fica distante, mas mesmo assim escuta algum movimento, escuta alguma conversa voltada para a sexualidade do adulto, e isso pode trazer uma estimulação precoce.
Se você observar isso, que essa criança está tendo um comportamento que é um comportamento muito precoce, procure um profissional da área, de preferência um psicopedagogo ou um psicólogo voltado para a área infantil, para te ajudar nesse processo, porque às vezes você não vai dar conta de lidar com isso, a criança também não dá conta de lidar com essa sensação, não dá conta de lidar com essa estimulação, então sempre procure um profissional da área para poder te ajudar. Então nesse momento do complexo de Édipo, o menino se liga mais com a menina, e a menina se liga mais com o pai. Então o menino quer casar com a mãe é a rainha, a mãe é a princesa, a mãe é a pessoa mais importante do mundo. E o pai é para ele uma espécie de agressor, uma espécie de competidor, de desafiante. Ou seja, eu vou ganhar de você. E aí vem essa competição muito grande do traço de caráter rígido. Nesse momento tem que ser cortado. Essa história de ficar, eu vou casar com você, você vai casar comigo mesmo, meu filho. Eu sou a sua princesa, sou sua princesa mesmo. Não existe outra mulher no mundo, não existe mesmo não. A sua mãe é a melhor mulher do mundo, é a mulher mais perfeita. E isso pode trazer problema na vida adulta. E logo na frente aqui eu vou falar o que pode acontecer com esse menino que cresceu acreditando que a mãe é a rainha, que a mãe é a princesa, que a mãe é a única mulher do mundo. Isso pode trazer problema lá na frente. Então tem que haver um corte, falar, não, meu filho, você não vai casar com a mamãe. Você é meu filho. Mas o papai é meu esposo. Quando você crescer, você vai ter a sua esposa. Quando você crescer, você vai namorar. Aí a criança fica triste e tudo, mas ela acaba canalizando essa energia para outro lugar, ou lidando com essa frustração desse momento aí de ter sido trocado, ou a menina ter sido trocada. A menina se liga mais com o pai. Aí vai ser o meu rei, o meu pai, o meu marido. Eu tenho uma filha de 4 anos, 4 ou 5 anos, tenho uma filha de 5 anos. E a minha filha, ela disse esses dias falando o seguinte, que vai casar comigo. Outro dia ela falou que ia casar com meu filho, de 14 anos. Ela está bem nesse período aí do complexo de Édipo. E quando a gente foi falar para ela que quando ela crescesse, ela ia casar com outra pessoa, encontrar outra pessoa, ela começou a chorar. Não quero ninguém. Eu quero o papai, eu quero o Vitor, que é o nosso filho. E nesse período a gente tem que falar, não, você não vai, que é o corte. É o corte que tem que acontecer nesse momento, trazendo a questão da realidade. Aproveitando aqui um ponto que eu lembrei aqui agora, que é a questão da morte, a questão da perda, a questão do luto. Tem muita gente que tem dificuldade de lidar com esses assuntos com a criança. A orientação que eu dou, até pelo fato de eu ter trabalhado já com isso, eu trabalhei com um projeto junto em uma instituição onde a gente trabalhava com apoio emocional e prevenção ao suicídio, onde tinha uma instituição que chamava Amigos do Zip. E essa instituição falava sobre essa questão de perda, de luto. E uma coisa que foi observada é que quando a gente fala para a criança que a vida não só são flores, que na vida a gente perde, o peixinho vai morrer, que o cachorro vai morrer, que um dia o papai vai morrer, a mamãe vai morrer, que um dia a criança vai morrer, a criança ela cresce mais saudável. Então a gente não pode ter medo disso, porque às vezes você fala bem assim, olha, o que aconteceu? Não, virou purpurina, virou estrelinha. Não, gente, não virou estrelinha. A pessoa faleceu. Mas não pode falar para a criança. Por que não pode? Existe uma maneira de falar isso. Que a gente nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Então, esses assuntos a gente não precisa ter medo de conversar com os nossos filhos. Fala realmente o que aconteceu. Cadê vovô? Vovô não está mais com a gente. Aí você pode utilizar, né? Vovô foi para o céu, vovô não está mais aqui, vovô ficou doente, passou mal e faleceu. Ele não está mais aqui. Ele foi embora? Foi embora. Se você acredita na questão espiritual, você fala que um dia a gente vai encontrar. Que um dia nós estaremos com essa pessoa. Se a gente não vivenciou ainda aquele processo de luto, aí não converse sobre isso. Porque se você não vivenciou ainda, não sabe lidar com essa situação e falar isso para uma criança que vai começar a chorar e você não vai dar conta de lidar com aquela dor, então não fale. Mas é interessante sempre procurar ajuda. Procure ajuda, mais uma vez, de um profissional para falar sobre esses assuntos. A gente não precisa ter medo das coisas naturais da vida. O nosso filho, a nossa filha, eles vão entrar em contato com essa questão de inexistência em algum momento. Tanto a questão da existência com o corpo, eu sinto o meu corpo, as sensações do meu corpo, eu não preciso fugir disso.
que está acontecendo no meu corpo, está acontecendo no meu corpo. Se for alguma coisa distorcida, ou se for alguma coisa assim mal resolvida, ou alguma coisa que está trazendo desconforto para mim, a gente tem como trabalhar isso de outra maneira. Então a gente não precisa ter medo. Vamos tratar com naturalidade, com cautela, com informação e com cuidado. E sempre preste atenção no comportamento do seu filho. Então trouxe esse parênteses aqui para falar sobre essas questões das coisas naturais da vida. Então, voltando a falar do complexo de Édipo e do complexo de Electra. É nesse momento que a criança tem essa vontade de estar mais ligado com o sexo oposto. E aí vem essa questão da sexualidade e da competição. A criança, ela quer estar na frente, ela quer mandar, ela quer ser vista como única, ela quer ser vista como importante. Você vê isso até na sala de aula, você vê uma criança ali de 4, 5 anos, a competição que existe, e começa aquela história assim, não falo com você, só falo com fulano. Por que fulano fez isso e eu não fiz? Ah, eu quero ganhar. Isso é típico do traço de caráter rígido, sendo bem desenvolvido nesse momento. É uma competição o tempo todo. E aí começa a competir, né? Então a menina quer competir com a mãe e o menino quer competir com o pai. Quando falta a figura da mãe ou a figura do pai, isso é transferido para outra figura. Ou seja, um tio, um irmão mais velho, um avô, sempre vai ter alguém ali que vai representar. Quando não tem essa representação, pode acontecer, e eu vou deixar bem claro para você aqui, pode acontecer uma falta, vai ficar uma falta aí dessa figura masculina ou dessa figura feminina, que depois isso tem que ser tratado no decorrer da vida. Em algum momento tem que entrar em contato, por exemplo, assim, a falta do pai. O que essa falta desse pai trouxe para esse traço de caráter rígido? O que desenvolveu nele? Essa falta dessa mãe, o que trouxe para esse traço de caráter rígido? O que desenvolveu nele? Em outro momento, em outro vídeo, a gente pode até falar sobre essa questão das ausências maternas e das ausências paternas dentro do traço de caráter e dentro da terapia integrativa. Então, traço de caráter rígido, já falei da formação, então a formação dele foi feita ali naquele momento da descoberta da sexualidade, por volta de 4 a 5 anos de idade. Já falei sobre a questão da defesa, já falei sobre a questão do neurótico e já falei da questão das habilidades. Como que é o formato do corpo dessa pessoa? O traço de caráter rígido, ou esse formato de traço de caráter rígido, ele tende a ser uma pessoa com um corpo mais simétrico, o corpo mais com formato violão, uma musculatura evidente, parece que está tudo no lugar. Você olha para uma pessoa rígida, você olha assim, gente, parece que está tudo no lugar. É aquela pessoa, parece que foi desenhada, que você olha assim e fala, não é possível, foi desenhada. Como que a pessoa pode ser assim? Tem algumas escolas que falam que a gente não pode falar, que são os bonitos. Não fala assim porque tem rígido que não é bonito, tem traço de caráter rígido que não é bonito, porque o bonito pode ser bonito para um e pode ser feio para outro. Mas no geral, o traço de caráter rígido, ele é bonito, porque ele representa muito bem o padrão de beleza que nós temos, que é aquele padrão de beleza da Grécia, dos deuses e das deusas, né? Então tudo no lugar. É aquela pessoa que você olha e fala, não, realmente é um homem bonito, é uma mulher bonita, porque está tudo no lugar ajustado. É um rosto mais simétrico, se você mede aqui, aqui e aqui, tem praticamente a mesma medida. O rosto parece que foi malhado, parece que ele tem uma marca do blush aqui do lado. O homem ele tem uma musculatura que puxa aqui o queixo, fica aquela musculatura aqui bem evidente, parece que foi malhado mesmo o rosto. Puxa um pouquinho assim, ó. A mulher também puxa um pouquinho assim. É aquele rosto bem certinho. Ele tem um olhar sedutor. É aquele olhar que olha, parece que está seduzindo. Parece que está conectando, mas conectando com sedução. É um olho também certinho. É aquele olho, parece olho de gatinho. Bem puxado, bem desenhado, que puxa aqui para o lado. A boca, aquela boca bem desenhada. A minha boca tem um pouquinho de rigidez por causa disso aqui, ó. Tem um lábio bem desenhado. Às vezes é aquela boca que ela tem um aspecto certinho também nos dentes. Quando a pessoa sorri, os dentes são bem certinhos. Aquele sorriso certinho, que não é o meu caso, né? Eu já usei aparelho para poder ficar certinho, mas depois voltou. E eu nem sei se eu vou usar aparelho de novo, porque voltou aqui. Mas os dentes do rígido é aquele dente certinho. Então a boca é bem ajeitada, os dentes bem certinhos, um do lado do outro, assim. A estrutura aqui do rígido é aquela pessoa que tem uma estrutura mais oponente.
ele tem uma postura mais ereta. É parecido com o traço de caráter psicopata. Quando eu falei que a gente tem um pouco de cada, nós temos um pouco de cada. O psicopata, ele estufa o peito na intenção de eu sou maior, eu sou o cara, eu que mando aqui. Ele faz isso, então ele se abre, o psicopata ele se abre assim. O rígido, ele estufa o peito, mas ele estufa o peito assim na postura de um modelo. Não é aquela postura do cabide, que eu falei do masoquista, que o masoquista é assim, né? É tenso, né? Tá tensionado aqui. O rígido não, é aquela postura de o ombro retinho e a postura de modelo, de autoconfiante. Aquela pessoa parece que está fazendo pose. Então o rígido, essa postura dele aqui em cima, parece que ele está sempre fazendo pose. Você chama ele e fala bem assim, fulano, ele, oi? Fulano, oi? Parece que já está pronto para tirar uma foto. E ele tem a estrutura, como eu falei, a musculatura mais evidente no braço, a musculatura mais evidente aqui no peito. Tem alguns rígidos que eles não malham. Eu já vi casos assim, a pessoa ela não tem um hábito de malhar, de fazer exercício físico, mas o corpo dela já tem uma estrutura de rigidez, já tem uma musculatura ali evidente. Então se ele vai para a academia, ele fica mais com aquela estrutura ali. A gente vai ter aí estrutura de rígido dentro do biotipo, tanto do ectomorfo como também do mesomorfo. Ectomorfo e mesomorfo. O ectomorfo são os mais magros. O mesomorfo são aqueles que têm aquela estrutura mais média, mediana. Pode ser endomorfo? Pode, mas o endomorfo vai ter mais uma característica de masoquista, ou seja, aquela estrutura forte de masoquista, do que uma estrutura propriamente do traço de caráter rígido. Lembrando que nós temos um pouquinho de cada traço, tá? A gente tem um pouquinho de cada traço e é uma mistura que a gente tem e a gente tem que identificar se esse traço é um traço neurótico voltado para a defesa ou se esse traço vai ser um traço mais genital, voltado para nossas estruturas mais saudáveis. As pernas do rígido são aquelas pernas que você vai olhar, que são aquelas pernas flexíveis, você olha para aquela perna e percebe assim, essa perna é uma perna que tem agilidade, que tem força, mas ao mesmo tempo também tem agilidade, que aí vai ser muito dos atletas, né? Aquelas pessoas que correm, as pessoas que fazem a acrobacia. O quadril do rígido tende a ser um quadril mais certinho e empinado. Quando eu falo certinho, é na medida certa. É aquele quadril que a gente olha assim na medida certa dentro dos padrões de beleza. Mas, voltando mais uma vez, falando sobre essa questão, quando a gente fala de caráter rígido, às vezes pode causar até um desconforto, que a gente fala bem assim, ai, bonito, é feio, olha só, tá falando dos padrões, mas é um padrão de beleza pré-estabelecido que cai no traço de caráter rígido. E isso tem uma explicação científica para isso, tem uma explicação psicológica, tem uma explicação comportamental para esse tipo de coisa. Por que essa pessoa desenvolveu esse biotipo? Porque é uma pessoa que ela quer ter vantagem na vida. Ela quer sempre ser escolhida como a primeira, como a mais bonita, como a mais interessante, como a mais atraente e assim por diante. Na família incrível, eu tenho aqui a família incrível, na família incrível o que mais se encaixa com o traço de caráter rígido é que eu esqueci o nome dela, essa daqui, que é a mulher elástica. Ela tem essa característica de flexibilidade, é uma pessoa flexível, que vai para a vida, que gosta de movimento, que faz várias coisas ao mesmo tempo. Nos Incríveis 2, a gente percebe da competição dela com o marido, típico do traço de caráter rígido. Então o traço de caráter rígido, ele vai ter essa estrutura mais de atleta, uma postura mais firme, uma postura mais certinha. Esse é o formato do corpo dele. Tem como a gente analisar uma pessoa de maneira geral. Você olha para uma pessoa e vê que ela tem esse formato de corpo. Opa, tem uma rigidez ali evidente. Você olha para uma pessoa que ela é mais quadrada, forte, tem uma perna tronquinho de árvore, tem um olhar assim, uma boca mais fechada, um olho mais caído, você vê, tem um masoquismo ali mais evidente. Você olha para uma pessoa que ela fica com a postura assim, as pernas abertas, sempre assim, andando desse jeito, parece que tá, toda hora o pessoal fala às vezes pavão, né? Parecendo um pavão, então parecendo um pombo, né? Estufado assim. Esse estufado aqui não é o estufado do rígido, é o estufado do psicopata. Às vezes ele olha assim, com um olhar avaliador, um sorriso de canto. Você olha assim e fala, opa, tem ali um traço de caráter psicopata evidente. Ou você olha para uma pessoa que está bem assim, caidinha, olha desse jeito, parece que está meio abandonada. Ou então tem um sorriso infantil, tem um olhar infantil, uma fala mais infantil, tem um jeitinho mais agradável,
mais empático, né? Aquela pessoa mais sensível, você fala, esse aqui é um oral. Ou você olha para uma pessoa que ela tá toda hora assim, ó. Aí ela olha para você, mas ela olha para lá. Olha para você, mas olha para lá, outra hora tá aqui só no celular. Quando vai para os eventos, fica no canto, sempre escrevendo alguma coisa. Ou tem uma vestimenta diferente, gosta daquelas roupas mais diferentes. Não significa que seja uma roupa assim tão uma roupa estranha, mas uma roupa diferente. Uma roupa que você olha assim, nossa, que interessante, cabelo diferente, roupa diferente, está sempre mudando, né? Então essa é uma pessoa com um pouco mais de esquizoide. Então você olha ali e percebe que tem um traço de esquizoide ali. Aquela pessoa não quer muita interação. Então tem como você analisar dessa maneira. Só que um cuidado que a gente tem que ter é de não rotular as pessoas. Não dá pra gente pegar as pessoas e colocar elas dentro de uma caixinha e falar o seguinte, você é esquizoide, você é oral, você é rígido, você é masoquista, você é psicopata e só isso. Porque a gente não tem só o formato do corpo para poder analisar. Existem outras coisas. Aqui na minha família, cada um tem um formato de corpo diferente. Somos em 4. Cada um tem um formato de corpo diferente e cada um tem um traço que manda mais. Eu sou aquele que mais muda de um traço para outro. Mas a gente não é só uma coisa, depende muito do que a gente está sentindo no momento e depende muito daquelas dores que ainda não foram tratadas, que é a questão do traço de caráter neurótico ou do traço de caráter que está muito na sua defesa e não nas suas habilidades. Então o cuidado que a gente tem que ter é sempre olhar todas as variáveis. Temos que olhar todas as variáveis e prestar atenção naquilo que ainda está doendo ou naquilo que ainda não foi trabalhado, naquilo que ainda não foi visto. Que aí a gente entra, sim, num estado de defesa, num estado de traço de caráter neurótico que precisa ser olhado com carinho. Porque é esse traço que traz psicossomáticas. É esse traço que traz dores que nós vamos aos médicos, fazemos todo tipo de exames, tomamos medicamentos, fazemos terapias e fisioterapias não resolve porque é uma dor que tem uma causa emocional que está relacionada diretamente com uma estrutura do caráter ou um trauma que foi lá atrás, da criança ferida nesse período aí, desde a gestação até por volta de 5, 6 anos de idade. E alguns traços foram retraumatizados. Outro cuidado que a gente tem que ter, muito cuidado nas mãos de quem você entrega o seu sentimento e as suas dores. Às vezes a gente fica tão empolgado para poder tratar algumas coisas que a gente não procura a pessoa adequada para poder conversar, a gente não procura o profissional adequado para poder conversar, ou alguém que você sabe que vai tratar você com empatia, que vai tratar você com cuidado, com responsabilidade e não vai ficar te oferecendo coisas que são ilusórias. Porque tem muita gente que ela acaba sendo retraumatizada em alguns processos. Até processos, autoprocessos. Às vezes a pessoa vai fazer um autoprocesso. Fala, não, deixa que eu mesmo vou fazer. Deixa eu fazer algo aqui comigo e eu vou resolver esse problema. E às vezes você não dá conta de lidar com aquilo. Ou vai procurar alguma coisa que a pessoa te promete que você vai acabar com todas as suas dores. Vem pra cá que você vai acabar com todas as suas dores, você vai acabar com todas as suas defesas, você vai acabar com todo e qualquer traço neurótico que você tem, e você vai com uma expectativa muito grande para isso, e tudo que a pessoa passa para você fazer, você faz e não dá o resultado que você gostaria. E isso deixa a pessoa, às vezes, retraumatizada, ou com uma frustração enorme que daqui a pouco ela não acredita em mais nada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu sempre gosto de falar é que as nossas dores, elas nunca acabarão por completo. Os nossos problemas nunca acabarão por completo ao ponto de você nunca ter problema na vida. Ao ponto de você nunca ter uma situação que você tenha que resolver. Hoje, mais cedo, estou aqui gravando hoje o traço de caráter rígido. Eu estava aqui numa perfeição absurda, estava estudando outras coisas e falando, será que tá bom, será que não tá bom? Estava começando a entrar na dor do meu traço de caráter rígido aqui. Falando, não é possível, eu tenho que gravar isso. O conteúdo que eu preciso eu já tenho. Mas não, tem que ficar na perfeição, na perfeição. Entrei na dor do meu traço de caráter rígido. Mais cedo eu estava muito irritado com uma situação. Aí eu entrei numa dor lá do traço de caráter masoquista por causa de uma situação que eu estou dependendo de outras pessoas para resolverem e não resolvem. Aí eu fico travado. Aí o masoquista já me trava em algumas coisas. Aí aquela pessoa não resolve aquilo, eu fico travado. O que é isso? É problema. Só que aí eu começo a prestar atenção. Essa minha irritação, o que eu faço com ela? Aí que vem o pulo do gato. Aí que vem o viver leve de maneira saudável. Eu falo, eu estou irritado. O que eu preciso fazer? Eu preciso jogar essa irritação para fora de alguma maneira. Deixa eu conversar com um amigo, deixa eu pisar na grama, deixa eu gritar aqui em casa com a parede ou gritar no travesseiro. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso jogar isso para fora. Ou então estou com uma perfeição absurda.
Eu falo, não, pera aí, não precisa ser perfeito para ser bom. Deixa eu cuidar aqui, porque se eu ficar aqui eu vou ficar travado e as coisas não vão andar. Então a gente aprende a lidar com as nossas dores. E algumas coisas que são coisas mais profundas e a gente não consegue resolver sozinho, a gente tem que procurar alguém para nos ajudar. Nesse momento, traço de caráter psicopata e traço de caráter rígido, às vezes vai ter muito problema de fazer isso, porque procurar ajuda é demonstrar vulnerabilidade. E demonstrar vulnerabilidade pode ser algo muito ruim, pode ser algo muito feio, pode ser algo muito vergonhoso. Então, alguns traços de caráter rígido têm muita dificuldade disso. Eu falo para você que eu já tive dificuldade disso como professor. Muitas vezes eu fui dar aula e eu estava muito preocupado com a pergunta que o aluno ia fazer e o aluno vai e faz a pergunta e eu viro para o aluno e falo que eu não sei. Ou às vezes eu escrevo alguma coisa errada no quadro ou me esqueço de alguma coisa, eu morria de vergonha quando isso acontecia. Hoje eu trato com mais naturalidade. Eu viro para o aluno e falo, olha, eu não sei, esqueci, não sei. E eu não sei mesmo, esqueci. Né? Tem coisas que você não vai lembrar de tudo, ainda mais com esse tanto de coisa que a gente tem que dar conta hoje, não vai lembrar de tudo. E nem com esse tanto de coisa que a gente dá conta hoje. Nós somos especialistas em algumas coisas, a gente não vai ser especialista em tudo. Então, é natural e normal você falar que você não sabe, eu falar que eu não sei, que eu vou pesquisar, que eu não entendi, que eu troquei alguma coisa. Só que às vezes o traço de caráter rígido, quando ele entra numa estrutura de perfeição absurda, ele não consegue falar isso, porque é vergonhoso, dói, e dói mesmo. É aquele momento que a pessoa fica vermelha. Eu já fiquei muito vermelho em sala de aula e ainda fico de vez em quando. Quando eu percebo que eu fico vermelho em algumas situações ou que eu estou tentando demonstrar que eu sou muito perfeito em alguma coisa, eu falo, opa, dor de rígido, dor de masoquista aqui com medo de ser humilhado, o que está acontecendo? Então é bem interessante a gente olhar para essas coisas e não caminhar por esse caminho de muita defesa e procurar um caminho mais saudável. Sobre essa questão da busca pela perfeição e desse padrão pré-estabelecido que já faz parte do traço de caráter rígido, é bem interessante da gente falar de um comportamento que é um comportamento chamado de normose ou comportamento normótico. Normose é a doença da normalidade ou a dor por não atingir determinados padrões. Então, se eu não tenho o padrão físico que a sociedade pede, eu começo a me sentir mal. Então significa que eu tenho uma normose. Se eu não tenho as condições financeiras que a sociedade ou que a internet pede, isso faz com que eu me sinta mal. Eu posso cair na normose. Se eu não tenho os equipamentos interessantes, se eu não faço as viagens que são importantes, se eu não tenho a roupa interessante, ou a roupa do momento, ou a roupa da moda, ou o relógio, ou o carro, seja lá o que for, ou os amigos, ou aquilo que eu publico na internet não é tão interessante igual às outras pessoas e fica numa comparação terrível, é o que a gente chama de normose. A normose acontece muito mais com os traços de caráter rígido ou com os traços rígidos. Esse comportamento normótico acontece muito mais com o traço de caráter rígido e realmente é uma perseguição em cima de basicamente todas as pessoas, principalmente aqueles que estão na rede social, aqueles que estão na internet. Por causa de algumas pessoas que sempre falam que o padrão tem que ser esse. Para ser feliz, você tem que adquirir tal coisa. Se você não adquirir tal coisa, se você não tiver tal aparência, se você não tiver tais conquistas financeiras, você é uma pessoa infeliz. Você é uma pessoa fracassada. Você é uma pessoa que não deu certo na vida. Você é uma pessoa inadequada. Então, se você não tem X de beleza, X de dinheiro, X de roupas e X de viagens para você computar, você é uma pessoa infeliz. Isso é o que o comportamento normótico diz. E aí a gente encontra muitas pessoas doentes. E doentes mesmo, até pessoas que têm muitos X's, né? Ou vários X's, né? A gente encontra muitas pessoas doentes que são pessoas que têm. Elas podem comprar o que elas quiserem, elas podem viajar para onde elas querem. Só que elas estão numa sensação ou num estado de inadequação tão grande que são pessoas extremamente frustradas. Não significa que todas as pessoas que têm muito são frustradas, como também não significa que as pessoas que têm pouco também são frustradas. A gente pode ter frustração dos dois lados. Agora, claro, as maiores das frustrações são frustrações relacionadas
com questões financeiras, porque a falta de um capital, a falta de um dinheiro, a falta de uma condição financeira te impede de você ter uma escola boa, de você pagar um bom curso, de você comer uma comida mais gostosa, de você fazer uma viagem tão interessante, mas não significa que você ter essas condições financeiras vai deixar a pessoa mais feliz. Porque se ela não trata essas dores principais dela e ela vive numa comparação terrível, ela vai ficar doente de algum momento. E você encontra várias pessoas assim. E aí pode entrar até num estado de uma ideação suicida. Tem alguns países, alguns lugares assim, que a competição é tão estimulada, que essa questão financeira é tão estimulada, que é onde as pessoas têm os maiores problemas emocionais voltados para a comparação e esse comportamento normótico, que é essa normose, é a doença da normalidade, né? Eu não consigo atingir o padrão. E de verdade, gente, sempre vai ter um padrão que eu não vou atingir. Essa história de você tem que ser a sua melhor versão, seja a sua melhor versão. Sim, a minha melhor versão tem que ser a que eu tenho agora. Porque se eu ficar pensando na minha versão de 20 anos, ou se eu ficar me comparando com alguém, eu posso ter problemas emocionais. Eu tenho que olhar para aquilo que eu tenho, eu tenho que olhar para aquilo que eu consigo nesse momento e usar as minhas habilidades e ficar satisfeito com o que eu tenho e com o que eu estou atingindo. E sempre ter desejo de conseguir mais. Mas esse desejo de conseguir mais não pode afetar a minha felicidade do ter agora. Tem muita gente que não sabe dividir isso, ou tem algumas pessoas que falam isso de uma maneira um pouco distorcida. Eu tenho que saber o que eu tenho que ser feliz com o que eu tenho, ou seja, ter tranquilidade e felicidade com o que eu tenho, ter prazer com o que eu tenho hoje. Ah, mas o que eu tenho hoje não dá para ter prazer. Alguma coisa que você tem hoje tem que servir para você ter prazer de alguma forma. Porque se eu não tiver prazer com o que eu tenho hoje, eu posso ter uma vida extremamente frustrada. E é uma vida de reclamação o tempo todo, é uma vida de doença o tempo todo, porque eu não consigo ter prazer naquilo que eu tenho. E é interessante que eu aprenda a ter prazer com aquilo que eu tenho. Se eu vou chupar um picolé, eu tenho que chupar aquele picolé com prazer. Se eu vou comer um macarrão com carne moída, eu tenho que comer esse macarrão com carne moída com prazer. E não comer assim, que macarrão ruim com carne moída, que não sei o que, poderia ter um filé, poderia ter alguma coisa diferente aqui, por que eu não estou em tal lugar? Se você vai para um parque de diversão na sua cidade, você tem que aproveitar aquele parque de diversão na sua cidade. Se você vai para um parque na sua cidade que não é um parque de diversão, mas que tem um parquinho, que tem uma areia, você tem que aproveitar aquilo ali. Se a gente não aprende a ter prazer no que a gente tem agora, a gente não vai conseguir ter prazer lá na frente. A gente vive uma vida extremamente frustrada. Agora, uma coisa é eu ter prazer no que eu tenho agora, e outra coisa é eu me acomodar e reclamar que eu não consigo aquilo que eu quero. Porque às vezes a pessoa fica tão acomodada, fica tão satisfeita, fica tão confortável que fala, não, aqui tá bom. Então, se tá bom, você não quer alcançar mais, tudo bem. Então, você não vai reclamar. Agora, tem gente que se acomoda e fica reclamando porque não tem. Não é isso. E tem gente que não se acomoda, mas reclama de tudo que tem e também não alcança aquilo lá na frente. Então, é bem interessante a gente prestar atenção nisso. Eu tenho que ter prazer, ou conseguir ter prazer na vida que eu tenho hoje. De alguma forma. Aí você pode até falar, mas você não sabe qual é a vida que eu tenho. Você não sabe o que eu passo. Realmente, eu não sei. Eu não sei o que você tem, eu não sei o que você passa. E eu sei que tem pessoas que vivem no estado, que são um estado assim tão caótico, que é difícil realmente de encontrar alguma coisa para ter prazer. Mas em alguma coisa a gente tem que encontrar. Alguma coisa a gente tem que encontrar. Se for uma vida tão caótica, a gente tem que se esforçar o máximo possível para sair dessa situação o mais rápido possível. É o máximo possível para sair da situação o mais rápido possível. Pedindo ajuda, pedindo socorro, fazendo alguma coisa para sair dessa posição. E tem como a gente aproveitar a jornada. Tem até um filme que fala muito sobre isso. Eu acho que o nome do filme é Poder Além da Vida. Esqueci, além dos limites. Eu esqueci o nome do filme agora. Depois, quando eu lembrar na edição, eu coloco aqui para vocês. Que fala muito sobre essa construção de você aproveitar a jornada. É muito importante a gente aproveitar a caminhada para quando chegar lá em cima, a gente aproveitar também o que tem lá. Se a gente não aproveita a jornada, se a gente não aproveita a nossa caminhada, pode acontecer da gente chegar lá e se frustrar, porque a gente fala, poxa, era isso. Era isso que eu queria, era isso realmente que estava aqui. Poxa vida, nem aproveitou nem a jornada e nem aproveitou o que chegou lá.
Então, é muito importante a gente trabalhar isso, principalmente para o traço de caráter rígido, senão ele fica num estado de comparação o tempo todo, de insatisfação o tempo todo, nunca tá bom, nunca tá perfeito, e é uma busca constante para perfeição, para movimento, que essa pessoa fica extremamente cansada. É uma pessoa que se cansa o tempo todo, tá sempre cansada e praticamente não tem tempo para descansar, e se descansa, se cobra demais por estar descansando. Aí se eu descansar, eu estou perdendo tempo. Se eu descansar, tá errado. Se eu descansar, tá ruim. E não é bem assim. E aí o traço de caráter rígido, ele pode desenvolver, dentro dessa construção de tem que ser perfeito, essa questão de não conseguir demonstrar a sua vulnerabilidade. Ou seja, eu morro de medo de falar das minhas fraquezas. Jamais. Eu não vou falar que eu sou fraco. Eu não vou falar que eu estou triste. Eu não vou falar que eu estou magoado. Eu não vou falar que eu fiz alguma coisa errada. O que é isso? Né? O que vão pensar de mim? Nossa, eu sou terapeuta, eu sou professor acadêmico. Não, eu sou Daniel Alexandre. Não, olha só quantas pessoas já me viram, quantas pessoas me acompanham aí nesses 9 anos de aula, quantas pessoas eu já atendi. Não, foram mais de 1000 horas de atendimento e não sei o que. Eu fui um dos principais analistas da empresa que eu trabalhei. Peraí. Aí ele começa com isso. É justamente essa fala da autovalidação do traço de caráter rígido e fala, não é possível, eu não posso ter errado. Eu não posso ter errado. Eu já fiz, na empresa que eu trabalhei, nessa empresa que eu trabalhei como analista corporal por 1 ano e 2 meses, eu fiz parte do grupo deles de analistas e atendi mais de 300 pessoas. Inclusive fiz parte do grupo de professores para a elaboração da prova de certificação. Eu errei uma análise. Teve uma análise que eu errei, que eu fiz e depois eu vi realmente que eu tinha errado. Eu recebi um feedback, eu vi que eu tinha errado. Gente, eu fiquei tão mal, meu traço de caráter rígido ficou tão mal, mas tão mal, porque eu falava, como assim? Como que pode? Eu fiquei com nota 100% durante um bom tempo. Eu saí da empresa com nota 96 no NPS, um dos melhores analistas. Como assim que eu posso ter errado? Aí você entra no dor do traço de caráter rígido, como se eu tivesse que ser perfeito. E aí é o momento que você tem que falar bem assim, não, peraí, eu não sou perfeito. Realmente eu errei. E o que aconteceu? Aí a gente tem que aprender com o nosso erro, né? Bom, o que aconteceu? Foi a gravação, foi o dia que eu não estava muito bem, foi a postura que a pessoa veio, que aí eu fui influenciado por uma postura e acabei errando ali uma análise e uma devolutiva. E aí quando o traço de caráter rígido erra, e aí ele entra num traço de caráter masoquista, que é aquele que gosta de se sentir culpado, né? E aí sofre e não sei o que faz essa mistura da imperfeição, que ele não tem condição de lidar com isso, ele começa a esquecer de tudo que aconteceu. Ou seja, foram mais de 1 ano e 2 meses ali trabalhando, mais de não sei quantas conquistas que eu tive, mas esse erro me jogou no buraco. Erro. Isso é traço de caráter rígido que ainda precisa ser trabalhado. Então, nesse momento, eu compartilho agora com você, eu tenho um traço de caráter rígido que, de vez em quando ele erra, ele se sente muito mal mesmo, e eu tenho que trabalhar isso. Tem um livro que eu li, que é um livro que eu uso em sala de aula hoje, que é da Brené Brown, que se chama Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro mudou a minha vida e eu utilizo ele como referência, eu indico ele para você. Inclusive tem a Brené Brown aqui no YouTube, também lá no YouTube, né, dependendo de onde você estiver assistindo isso. No YouTube tem a Brené Brown, tem na Netflix também um vídeo sobre a Brené Brown, que eu acho que é uma palestra que eu assisti lá, já tem muito tempo que eu assisti, mas eu indico para você o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Todo traço de caráter rígido precisa ler esse livro. Eu indico que todo traço de caráter rígido leia esse livro, que é a coragem de você falar que você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa ser perfeito para ser importante. Você não precisa ser perfeito em tudo. Você pode demonstrar aquele seu momento de fraqueza, de tristeza, e sentir a tristeza é importante. Esta semana eu me permiti sentir a tristeza. Eu estava fugindo muito dessa questão da tristeza. Não quero ficar triste, não quero passar por essa situação, não quero. Aí eu falei, não, peraí, o que é isso? E a minha tristeza era por algo que eu gostaria de ter e eu não estou tendo nesse momento. Estava me deixando um pouco ansioso. Eu falei, não, eu não preciso estar bem o tempo todo, deixa eu curtir aqui a minha fossa, ou a minha mágoa, a minha tristeza. E aí eu lembrei do Divertidamente, quando a tristeza apareceu no momento certo e trouxe toda a estrutura da personalidade e do caráter daquela menina ali, daquele desenho. Então, em algum momento que veio a dor, veio a vulnerabilidade, é interessante o traço de caráter rígido dar lugar para isso.
Dê lugar para essa tristeza, converse com essa tristeza, converse com essa dor e não fuja da imperfeição. Nós não somos perfeitos. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes, mas é importante que eu fale aqui. Você não é perfeito. Rígido, você não é perfeito. Você demonstra perfeição, você tem uma estrutura de corpo perfeito, você tem um rosto simétrico, você se encaixa dentro de alguns padrões de beleza e de sucesso, só que você não é perfeito e você não precisa se cobrar para ser perfeito, não precisa ser perfeito para ser bom. E a cobrança da perfeição do traço de caráter rígido é tanto feito dele para com ele mesmo, como também da sociedade, principalmente do pai e da mãe. O pai e a mãe que às vezes colocou, você tem que ser perfeito, você não pode me decepcionar, meu filho é maravilhoso, meu filho nunca me decepcionou. Às vezes eu encontro mães falando isso, né? Meu filho nunca me decepcionou, meu filho sempre foi o exemplo, meu filho sempre foi maravilhoso, sempre foi o perfeito. E aí essa criança cresce realmente achando que ela tem que ser perfeito, que ela tem que ser perfeita. Se ela tirar 9,5 na prova, acabou. Acabou, porque 9,5 não é perfeito, tem que ser 10. E ainda com parabéns bem grande ali. E aí a pessoa não consegue lidar com essa imperfeição. Então o traço de caráter rígido, ele precisa lidar com essa imperfeição e olhar sabendo que sim, ele é muito bom em muita coisa, mas tem coisa que ele não é tão bom assim. Traço de caráter rígido, quando ele entra nesse processo de imperfeição, ou quando ele percebe alguma imperfeição dele, ele pode entrar no estado que ele acha que ele é esquizoide, porque ele quer se esconder. O traço de caráter rígido, ele gosta de aparecer, ele gosta de exposição, ele gosta de movimento, ele gosta de agilidade, de competir, de estar na frente, ele gosta de liderança, ele gosta de aparecer, ele gosta e ele precisa. E não é só gostar, por onde ele passa, ele chama atenção. Ele chama atenção pelo seu trabalho, ele chama atenção pela sua beleza, ele chama atenção pelo seu jeito. Um traço de caráter rígido, dependendo do jeito que ele age com as pessoas, ele chama atenção, às vezes voltado para a questão da sedução, ou às vezes voltado para aquela questão da admiração. A pessoa olha assim e fala, nossa, como eu queria ser igual fulano. Nossa, como que fulano fala bem, como que fulano age bem, como que fulano trata bem as pessoas. Nossa, olha que comportamento maravilhoso dessa pessoa. E aí as pessoas olham para ele com um olhar admirador. Então, por onde ele passa, ele tem a tendência, sim, a chamar atenção. E ele até precisa disso, né? De algum momento ele vai precisar disso. Só que quando ele percebe alguma imperfeição, ou que ele não atingiu aquilo que ele gostaria de atingir, ou aquele padrão, ou aquela régua, né? Que o rígido às vezes tem uma régua muito alta, ele acha que ele é esquizoide, porque ele entra no estado de patinho feio. Eu não sou inteligente, eu não sou bonito, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não vou aparecer de jeito nenhum. Jamais eu vou aparecer desse jeito. Como que eu posso aparecer desse jeito? Eu não sou bom o suficiente. E aí a pessoa pode entrar num estado com sintomas depressivos e pode também ter um estado depressivo. Mais uma vez, todas as vezes que eu toco nesse assunto, eu falo que tem que ter diagnóstico, tá, gente? Uma pessoa que está triste, não necessariamente ela está depressiva. E uma pessoa que está depressiva não é frescura. Então precisa procurar um diagnóstico. Às vezes é só um sintoma. Às vezes é só um sintoma de depressão, ou um sintoma de tristeza, ou um sintoma de inadequação, que a pessoa precisa vivenciar aquela dor. Tem que vivenciar aquela dor, que é como se fosse uma criança que perdeu um jogo. É como se fosse uma criança que caiu o brinquedo e quebrou. Meu brinquedo caiu e quebrou, eu perdi o jogo. A pessoa como se fosse assim na adolescência, o primeiro namorado, a primeira namorada, a nossa primeira paixão que não foi correspondida, e a gente não consegue aceitar que aquela paixão não foi correspondida, e aceitar e falar, ok, não foi correspondido, está doendo, está muito ruim para mim, eu preciso olhar para isso, eu preciso vivenciar esse luto, eu preciso vivenciar essa dor, eu preciso vivenciar essa perda, ou essa frustração. Foi uma frustração. E às vezes o traço de caráter rígido tem dificuldade de aceitar que ele está frustrado. Quanto mais a gente foge dessas sensações, pior a gente fica. A gente olha para isso, a gente vive esse momento, mas sai dali. O ruim é quando o traço de caráter rígido entra num estado de dor tão grande que ele não consegue sair. Aí ele acha que ele é esquizoide. Aí começa a falar, não, esse é o meu jeito. Realmente eu não gosto de exposição, eu não gosto de toque, eu quero ficar aqui no canto, mas na verdade ele está se escondendo de uma dor. Ele não foi feito para aquilo. Ele não foi feito para viver daquele jeito. Até o próprio esquizoide, ele se esconde daquela dor dele, né? Mas o esquizoide a gente já falou em outro momento, mas o esquizoide ele já tem o estado dele de ficar um pouco mais reservado, mas o rígido não. O rígido ele precisa de movimento, ele é flexível, ele gosta
de fazer esse tipo de coisa. Ele gosta de aparecer e ele precisa aparecer de alguma forma. Ele precisa competir em alguma forma. Ele tem muita energia no corpo dele. E ele precisa gastar isso. Se ele não gasta isso, ele pode ter sérios problemas na vida. Uma das coisas que pode acontecer com o traço de caráter rígido, diferente agora desse que se escondeu, é a questão do comportamento narcisista. Muita gente me pergunta se rígido é narcisista. O que é narcisismo, gente? Narcisismo vem do mito Narciso, do mito lá de Narciso. Narciso foi uma figura, um mito, né? Uma figura que ele era muito bonito. Então, de ser tão bonito, ele se apaixonou pela beleza dele. E aí ele olhou o reflexo dele na água, ficou tão apaixonado pelo reflexo dele na água, que ele ficou ali e morreu naquele lugar. E onde ele morreu, nasceu uma flor chamada Narciso, que é aquela pessoa que se apaixonou pelo próprio reflexo. Existem outros mitos, tá? Existe o mito da irmã gêmea, existe o mito do suicídio, mas o que eu mais gosto e o que eu mais falo é isso, ele se apaixonou pela própria imagem. A pessoa narcisista é a pessoa que tem uma falsa imagem dela. Ele tem uma falsa imagem. Ele tem uma falsa imagem de quem ele é. Ele acha que ele é o mais bonito que todo mundo. Ele acha que ele é o mais esperto. Ele acha que ele é o mais interessante. Ele acha que só ele tem que estar ali naquele lugar. É aquela história que a gente fala no senso comum. Ele se acha a última Coca-Cola do deserto. Ele se acha a última bolacha do pacote. E essa história de se achar não é só se achar, é pisar nos outros. É olhar com um olhar altivo, prepotente. É o típico traço de caráter rígido, lá do Divertidamente, a nojinho, que ela fica bem assim, aquele nojo. Não quero conversar com você porque você não é do meu nível. Não vou conversar com você porque você não faz parte da minha raça. Você não é da minha raça. É o gentalha lá do Chaves, né? A dona Florinda e o Kiko. Gentalha, né? Eu não convivo com você. Esse é um comportamento narcisista. Uma falsa imagem da pessoa. E é a pessoa que quer controle sobre o outro, ela se acha superior do outro e ela tem uma falsa imagem dela. Nesse comportamento narcisista, a pessoa foge da realidade. Aí ela começa a fazer coisas erradas, ela começa a ter um comportamento que não é um comportamento adequado e ela entra nesse comportamento narcisista. No vídeo sobre o psicopata, eu falei sobre o Retrato de Dorian Gray, que é um filme que representa muito bem um comportamento narcisista, psicopático, neurótico. Aquela figura do Retrato de Dorian Gray, ou o próprio Dorian Gray do filme, ele é uma mistura de psicopata com traço de caráter rígido extremamente narcisista. Que aí ele vive em prol do prazer, ele vive em prol de estar acima dos outros, em prol de ter os outros sempre abaixo dele. Esse é o comportamento narcisista, ou um comportamento narcísico, vamos dizer assim, que é um comportamento extremamente doentio. O traço de caráter rígido com o traço de caráter psicopata são os traços que têm mais tendência a ter esse tipo de comportamento, e precisa vigiar para isso. A gente não precisa pisar nos outros. Não significa que a gente não possa ter uma autoavaliação, de perceber realmente que a gente é bom naquilo que a gente faz, de perceber que a gente está com uma boa aparência, que a gente está bonito mesmo, que a gente está interessante mesmo, que a gente está sedutor mesmo. Não tem nada a ver, você pode, não tem nada a ver, né? Fica uma coisa assim bem, bem senso comum. Mas não tem problema você pensar desse jeito, pensar assim, porque isso é questão de autoestima. Autoestima, não autoestima alta. Quem tem autoestima alta, entra no estado de narciso. Quem tem autoestima baixa, entra no estado de complexo de inferioridade. Ela é bela, ela é inteligente, ela é interessante, mas ela não consegue se ver. Quem está com estado de estima alta, ele acha que ele é melhor que todo mundo. Ele tirou 8, mas ele diz que ele tirou 10. Ele perdeu, mas ele diz que ele ganhou. Ele não aceita a derrota. E isso é estado narcisista. Quem tem autoestima boa é aquela pessoa que está em estado de equilibração. Opa, eu sei que nisso daqui eu fui mal. Aí gaguejei na hora de falar aqui. Caramba, tô com olheira. Nossa, isso aqui não ficou tão bom como eu gostaria. Ok, eu vejo o meu erro, eu vejo aquilo que eu preciso melhorar, mas em outra parte eu falo, nossa, isso aqui eu sou muito bom. Nossa, isso aqui ficou bom demais. Como ficou bom isso? Eu sou muito bom nisso. Tá, tudo bem. A pessoa que tem esse tipo de comportamento é um comportamento saudável. E aí a gente vive nesse processo. Então, o rígido é interessante que ele vigie para não ficar numa autoestima baixa e nem numa autoestima alta, e sim numa autoestima boa.
Os principais autores dessa teoria da análise do caráter, eles trouxeram os rígidos, ou separaram os rígidos em 5 aspectos: fálico narcisista, histérico, agressivo masculina, passivo feminino e obsessivo compulsivo. Eu vou falar aqui de uma maneira bem resumida cada um deles. O fálico narcisista é aquela pessoa mais voltada para a sedução, para a força. É o pegador, é aquela pessoa imponente, dominadora, que toda hora está querendo acumular conquistas. É aquele que é chamado de garanhão? É aquele que onde passa assim chama atenção pelo seu jeito dominador, pelo seu estado sedutor, mas é aquele que você sabe que ele não vai ficar só com você. Ele tem a tendência de ficar trocando, porque ele quer acumular conquistas. São pessoas que têm muita energia voltada para a conquista financeira também, para ser bem-sucedido, para conquistar as coisas, para ir para a vida, mas tem uma dificuldade muito grande em se entregar e gosta de ficar trocando. Ele vai ter tendência, sim, de trocar. É o fálico narcisista. E ele não vai querer baixar a cabeça. Ele vai querer sempre se sentir maior. Sempre se sentir o mais importante. Sempre se sentir o mais interessante. É aquele que em algumas construções a gente pode chamar de homem mala. É aquele camarada assim que tem uma lábia, que ele consegue seduzir, que ele consegue atrair. É um bom partido, aparentemente você olha assim, nossa, que bom partido, mas você sabe que ele não vai se entregar, você sabe que é só ali um momento mesmo para poder conseguir alguma coisa e acumular aquela conquista. Depois nós temos o traço histérico, dentro do rígido, o histérico. O histérico é aquela pessoa mais ambivalente. Ela tem a sedução e ela tem a submissão. Aquela pessoa que seduz, mas aí ela quer conquistar, ela quer estar junto, só que na hora que é para conquistar, para estar junto, ela pode falar, não, não quero. Aí distancia. Ou então fica submisso. Daqui a pouco tem uma estrutura de poder. É a pessoa que consegue separar muito bem sexo de amor. Sexo é sexo, amor é amor. Pode ser uma pessoa que às vezes fica muito aborrecida, muito irritada, por não estar conseguindo o que quer. Fica naquele estado realmente de ambivalência. Ambivalência é um choque entre duas ideias. Eu quero estar junto, mas quando eu estou junto eu quero estar longe. Eu digo que estou com saudade, mas quando essa pessoa chega eu só fico brigando. Aí a pessoa vai embora, eu viro para a pessoa e falo, não volta que eu não vou brigar com você. Quando a pessoa vem, eu estou brigando. Então fica esse jogo entre sedução, atração, submissão e ao mesmo tempo uma certa liberdade. O traço de caráter histérico, os primeiros autores falaram que isso estaria muito mais relacionado com o feminino, mais com as mulheres. Mas a gente percebe que homens também se comportam assim. Não, então em outros processos, em outros autores, a gente percebe que o homem também pode se comportar assim. É aquela pessoa que quer estar junto, mas quer liberdade para fazer outras coisas na vida, e quando está perto, se distancia, quando está longe, diz que quer ficar perto, e assim por diante. Esse é o traço que é chamado de histérico dentro das nomenclaturas, dentro do traço de caráter rígido. Depois tem aqui o agressivo masculina, que é muito mais voltado para a questão das mulheres. E aqui tem a típica mulher guerreira, que é aquela mulher que ela gosta de mandar, que ela gosta de conduzir, que jamais ela vai baixar a cabeça para algum homem, que jamais ela vai se entregar no colo de um homem, que ela não encontra ninguém bom o suficiente para ela poder entregar o amor dela. Entregar o amor, entregar a vida, entregar os sonhos. Então ela está sempre nesse estado assim de agressivo masculina. Se ela encontra alguém, tem que ser no mesmo estilo, no mesmo ritmo, tem que estar aqui, ó. Jamais ela vai se colocar numa postura de ficar aqui abaixo, em qualquer situação. E eu vou exagerar um pouco a situação aqui. Pode ser na situação financeira, pode ser na sexualidade, pode ser nas decisões da vida. Não, eu tenho que estar acima. É a clássica mulher guerreira, ou seja, eu que mando, eu que faço, porque eu não quero sofrer. Quem tem essa atitude, tanto o fálico narcisista, porque o fálico narcisista é mais a figura masculina. O agressivo masculina é mais a figura feminina. É como se fosse assim a diferença, ou seja, a versão feminina do fálico narcisista. O agressivo masculina é como se fosse a versão feminina do fálico narcisista.
Quando a gente encontra pessoas assim, que ficam nesse comportamento de eu tenho que fazer, eu sou mais importante, e aquela história de não desce do salto, né? A mulher não desce do salto, o homem fica numa postura assim, não, jamais, eu sou o cara, né? Eu sou o cara, jamais vou baixar a minha cabeça. O que é isso? A mulher não desce do salto, o homem não baixa a cabeça. Aí encontra uma agressiva masculina e um fálico narcisista, os dois é uma competição terrível. Porque um quer mostrar que é melhor que o outro. E na verdade isso é o quê? É uma criança ferida. Lá do complexo de Édipo, que foi abandonado pelo pai ou abandonado pela mãe. Melhor, foi trocado pelo pai e trocado pela mãe, porque não era perfeito. A menina não era tão perfeita, por isso que ela não se casou com o pai. O menino não era tão perfeito, por isso que ele não se casou com a mãe. E aí ele cresce tendo que ter um monte de conquistas, está sempre mostrando que ele tem, eu sou, eu posso, eu consigo, eu aconteço e não sei o quê. E está toda hora nessa postura altiva, mas na verdade a gente tem ali dentro que é uma criança ferida, que está pedindo socorro. E nesse nome, ou nesse momento de se colocar numa postura maior que ele é, ou essa visão errada de que ele tem dele mesmo, né, que é uma visão distorcida, ele machuca o outro para ter um pouco de satisfação de saber assim, bom, pelo menos eu não sou igual fulano. Pelo menos eu não sou igual fulano, mas na verdade o que ele quer resolver é aquela dor lá atrás daquela criança ferida. Então no agressivo masculina, a gente tem aqui uma mulher que ela se comporta com uma postura de fálico narcisista, só que numa versão mais feminina. Depois nós temos o passivo feminino. O passivo feminino é aquela pessoa que tem um aspecto mais infantil, que tem uma voz mansa. Se é um homem, é o príncipe da mamãe, que eu coloquei ali. É o príncipe da mamãe. É aquela pessoa que tem o corpo assim, simétrico, que tem um olho certinho, que tem uma boca certinha, só que ele não tem aquela postura fálico-narcisista. Você percebe que não é aquele cara que é o garanhão, que vai chegar assim, que vai conquistar. Não, é aquele cara... O homem, né? É o homem que você vê que é um corpo rígido, que é um rosto certinho, mas que tem um certo comportamento ainda que meio que infantil. É uma voz um pouco mais mansa, é muito educado e ele geralmente tem uma ligação muito grande com a mãe, que é o príncipe da mamãe, é aquela pessoa que não saiu de casa. Esse pode ser aquele, pode ser, tá? Não estou dizendo que é, pode ser aquele que em algumas construções é chamado de homem banana. Que é aquele camarada que, se encontra uma mulher agressiva masculina, vai mandar nele. Vai mandar. Aí é aquele casal que você olha, nossa, que casal bonito, mas ela manda nele. E ele não vai mandar. Ele vai ficar sempre numa postura ali, sim, mais passiva. E nunca se posiciona. Está sempre ficando na postura mais passivo, feminino ali. Depois nós temos o obsessivo compulsivo, que é o perfeccionista, voltado para resultado e método. É quase que um toque. Aquela pessoa que tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que dar resultado, tudo tem que ser na hora certa. É um controle absurdo. Essa pessoa é aquela que ela não descansa. É aquele traço de caráter rígido, obsessivo compulsivo, que ele não descansa. Ele vai dormir e ele tem o computador ligado do lado da cama, ele tem um bloquinho de anotação do lado da cama para poder anotar coisas, para trabalhar de madrugada. Toda hora está trabalhando, toda hora está construindo, toda hora está tendo um resultado, não para. A mulher vai ter problemas, principalmente na área do útero. Mulher que fica muito nesse obsessivo compulsivo tem problemas no útero, pode ter problemas na bexiga, pode ter problema no intestino, porque não tem tempo para ir ao banheiro. Não tem tempo para dar lugar à sua sensibilidade de mulher, de se sentir cuidada, a maternidade. Não tem tempo, não tenho tempo, porque eu tenho que dar resultado. E o homem pode ter dor no corpo, dor de cabeça, dor na musculatura, problemas compulsivos em outras áreas, aí vai fumar demais, vai beber demais, porque está trabalhando o tempo todo. Então, estou trabalhando o tempo todo, o tempo que eu tenho, eu estou fumando ou estou bebendo e trabalhando. Obsessivo, compulsivo, perfeccionista. Esses são os aspectos do traço de caráter rígido que não são saudáveis. São os estados neuróticos: fálico narcisista, histérico, agressivo masculino, passivo feminino, obsessivo compulsivo. Ah, Daniel, você poderia me perguntar, mas a gente não tem um pouco de cada? Temos. Então todos nós temos um pouquinho de cada. Então esses nomes que eu trouxe aqui para você, dentro dos rígidos, repetindo:
Fálico narcisista, histérico, agressivo masculina, passivo feminino, obsessivo compulsivo são nomenclaturas de um estado neurótico. Não é um estado tão saudável. Você pode até pensar que o passivo feminino é um estado saudável, mas não é, porque essa pessoa pode entrar no estado de frustração, porque ela não vive realmente o que ela quer. Ela não se posiciona, embora tenha um traço de caráter rígido. Aí, muitas vezes as pessoas se enganam falando que todo rígido é aquela pessoa que se movimenta, que vai para a vida, que conquista, que manda, não necessariamente. Tem alguns rígidos que entram no estado aqui de passivo feminino. E aí a gente tem que observar isso e trazer isso para um processo terapêutico, trazer isso para um processo de autoconhecimento, para a gente dar vazão à nossa energia. E no relacionamento amoroso, uma coisa muito importante que eu não falei, relacionamento amoroso. O rígido, ele não se entrega totalmente. Ele tem muito medo de se entregar emocionalmente. Ele tem muito medo de entregar o coração e ser traído de novo. E ser enganado de novo. Por isso que ele tem muita dificuldade, às vezes, em algumas relações. O interessante é acordos claros, voltados para o traço de caráter psicopata, e sempre deixar claro para a pessoa que ela é a sua melhor opção, que ela é a sua escolha. Você deixa claro isso para a pessoa e peça para que a pessoa fale isso para você, que você é a melhor opção dela. Então o rígido, ele gosta de ser a melhor opção e ele precisa saber que ele é a melhor opção. Se o traço de caráter rígido, ele está em um relacionamento onde toda hora acontece alguma coisa que ele se sente inseguro e que ele acha que ele vai ser trocado por uma opção melhor, ele entra numa dor absurda. E ele pode entrar em um complexo de inferioridade, ele pode entrar em alguns comportamentos compulsivos e até comportamentos agressivos. E até comportamentos que não são saudáveis. Porque o rígido, dependendo do estado dele, antes dele ser trocado, ele troca. E aí ele pode entrar no estado de triangulação. Ou hora está triangulando ou com outra pessoa, ou hora ele está triangulando com o trabalho. Então, hora ele está na relação, mas a cabeça está no trabalho. Hora ele está no trabalho, mas a cabeça está na relação. E assim por diante. O interessante é olhar para esse traço, conversar com o seu cônjuge, conversar com o seu parceiro e alinhar as coisas. Deixar claro, você é a minha melhor opção. Por isso que eu te escolhi. Não precisa ficar com essa insegurança toda. E quando estiver doendo demais, aí a gente pede ajuda. Então aqui eu falei sobre traço de caráter rígido, creio que eu falei sobre bastante coisa sobre ele, só que a gente não vai acabar por aqui. Nós terminamos os traços, mas no decorrer aí do nosso trabalho tem muita coisa para a gente falar. Nós vamos falar de psicossomáticas, vamos falar de relação com os filhos, vamos falar de relação amorosa, vamos falar de cada traço separado, a dor daquele traço, como que isso é resolvido, e vamos fazer outras correlações. Amo fazer correlações dos traços de caráter, da análise de caráter com outras observações. E como eu falei em outros vídeos, aqui o conhecimento não é proibido. Nós estamos aqui para falar da ciência, estamos aqui para falar de coisas que ainda não são ciência, que ainda estão sendo estudadas. Alguns autores que são bem aceitos no mercado, outros autores que não são tão aceitos assim, mas que a palavra deles ou os livros dele marcaram bastante. Autores que são aceitos no meio acadêmico, autores que não são tão aceitos no meio acadêmico assim. Então qualquer coisa que você trouxer aqui para mim, dentro das nossas construções, a gente vai conversar sobre esse assunto. Como professor, eu não tenho medo do conhecimento. E como eu disse para você, eu estou analisando aqui a análise do caráter de acordo com Haidt, análise do caráter de acordo com Lowen. Inclusive é importante falar, eu ia falar isso em algum momento, deixa eu falar agora. O Lowen, Alexander Lowen, junto com a bioenergética, ele faz parte da pasta do Ministério da Saúde dentro da medicina integrativa, das terapias integrativas. Então, hoje, o SUS trabalha com medicina integrativa e o Lowen, se você procurar aí no Ministério da Saúde, você vai encontrar a bioenergética dentro desse processo. Então a terapia integrativa, ela está sendo bem vista por alguns autores. Sempre vai ter alguém que não vai olhar com tão bons olhos assim, né? Muito voltado para a questão da tradição, mas isso é em todos os setores, tá? Em todos os setores. O que eu quero dizer para você é que aqui eu não tenho medo do conhecimento. A gente está aqui realmente para discutir ideias, para discutir o conhecimento, para falar aquilo que fez sentido para você, que não fez sentido para você, aquilo que fez sentido para mim, que não fez sentido para mim, e a gente falar sobre esses livros aqui maravilhosos e sobre essas construções. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, deixa aqui o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe com alguém e a gente se encontra no próximo vídeo.
Tchau, tchau.